Imagina a seguinte situação. De um lado você tem o treinador A, que em 20 jogos ele venceu 13, empatou 5 e perdeu apenas 2 jogos. Do outro lado você tem o treinador B, que em 26 jogos venceu 10, empatou 4 e perdeu 12 jogos. Ou seja, o treinador A tem mais de 70% de aproveitamento e o treinador B com apenas 43% ali. Qual dos dois você acha que seria mais fácil para você demitir? Pois é, no Vasco, demitir o treinador A e o B está sendo prestigiado por mais uma partida. Solta a vinheta. Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira vamos trazer muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado através do YouTube. Deixa o like nesse vídeo que não custa nada e também compartilhe nossos vídeos. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Eu vou começar falando sobre o time do Vasco, que volta a jogar apenas na próxima quinta-feira, dia 22, em São Januário, contra a equipe do Goiás. O time do Vasco, que está numa posição delicada no Campeonato Brasileiro, apenas 6 pontos em 10 partidas e ocupando a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e precisa reagir. Por isso, o time treina hoje no campo de jogo, no CT Moacir Barbosa. O Vasco que divulgou ontem a programação de toda essa semana. O Vasco em treinamento durante todos esses dias. Em princípio, ainda não está programada uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, mas pode sim haver qualquer tipo de dia, uma entrevista coletiva anunciada anteriormente pela assessoria de comunicação e você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas antes de falar sobre o time profissional do Vasco, a gente vai falar muito sobre esse time ainda nesse Bom Dia Gigante. Vamos falar de uma notícia da base do Vasco. Ontem o Vasco divulgou a demissão, a destituição praticamente da comissão técnica do time Sub-17 do Vasco após as eliminações na Copa do Brasil Sub-17 e também na Copa Rio, ambas nas semifinais. O técnico Gustavo Almeida foi demitido, assim como o seu auxiliar Gustavo Caetano e também o analista Pedro Henrique Vicente. Eu vou trazer agora números dessa temporada do time Sub-17 para você ter uma noção. Dos 20 jogos que o Vasco fez, foram 13 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 51 gols marcados, uma média de pouco mais de 2,5 gols por partida, 18 gols sofridos. Como eu disse, o Vasco foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17 para o Palmeiras e na semifinal da Copa Rio para o Fluminense. Ou seja, as duas competições desse ano, o Vasco chegou nas semifinais e não conseguiu progredir a mais do que isso. O Vasco volta a campo apenas no Campeonato Estadual da categoria Sub-17 no segundo semestre. E devido à apuração aqui do canal, a demissão de toda a comissão técnica foi por questão técnica mesmo, que o time do Vasco não estava evoluindo e que nos jogos decisivos acabou deixando a desejar. As últimas 6 partidas foram 4 empates e essas 2 derrotas. Para o Palmeiras no segundo jogo em São Paulo por 5-1 e para o Fluminense no segundo jogo por 2-1. O Vasco acabando perdendo essas 2 partidas. E o Vasco agora volta ao mercado para buscar um profissional para essa área no Sub-17, buscar um treinador, um auxiliar e restaurar a comissão técnica, já visando o campeonato estadual da categoria ainda nesse ano. E já que eu trouxe números aqui importantes do Sub-17, como vitórias, gols marcados, empates, gols sofridos, eu vou trazer aqui uma dica para você que gosta de números e gosta de fazer apostas esportivas. É o canal Caça Zebra aqui no YouTube. Você ainda não fez essa inscrição? Me dá essa moral. Na descrição desse vídeo tem um link, clica lá, faça a sua inscrição no canal Caça Zebra ou então procure aqui no YouTube
Caça-zebra é fácil e tranquilo. O Arley Lopes, que é um trader de mais de 7 anos, um cara muito profissional, didático, explica muito bem. Em todos os dias tem vídeo novo no canal, inclusive ele vai dar uma dica importante aqui nesse Bom Dia Gigante. Então vai lá, se inscreva no canal Caça-zebra, é de graça, não custa nada. Ele que é vascaíno e dá dicas importantes naqueles joguinhos que você faz uma graninha extra em todas as plataformas para apostas esportivas, é no canal Caça-zebra. E aí, Arley, qual é a dica de hoje? Até porque eu tenho certeza que você fez um vídeo bacana lá no seu canal. Manda aí pra gente, meu parceiro, fala aí. Fala Emerson, fala amigos do canal Atenção Vascaínos, beleza pessoal? Tá todo mundo aguardando aí o palpite do Caça-zebra. Ontem, mesmo com poucos jogos aí, o palpite bateu, foi um green legal. Só que hoje, pessoal, realmente não tem nada de valor no mercado. Tem um jogo aí bacana de assistir, que é o jogo da Nations League, semifinal, Holanda contra Croácia, mas é aquele jogo para você assistir e curtir o jogo. Não tem nada de valor para ser feito nas apostas, beleza, pessoal? Então vamos aproveitar aí para estudar, para se desenvolver. Não força a entrada, não força não, porque a probabilidade de você perder é maior. Não tem nada de valor, então não tem por que fazer isso, beleza? Eu preparei um vídeo sobre o mercado de gols, tá muito legal, tá aqui no canal Caça-zebra. Vem dar uma conferida no vídeo, vem estudar esse mercado, é um mercado muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu espero vocês, vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Fui! E o torcedor vascaíno, cada dia que passa, fica se perguntando: o Vasco virou SAF, fez um investimento muito grande para esse ano, montou praticamente um time novo e os resultados se mantêm os mesmos dos últimos anos. Foram muitos jogadores contratados e mesmo assim ainda tem uma certa desconfiança em vários nomes que chegaram esse ano para o Vasco. E o nosso Jean Faísca, você que acompanha o nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, ele fez um vídeo importante lá no canal AV+. E eu vou trazer aqui um trecho dele falando sobre essa desconfiança do time do Vasco desse ano e a incoerência que predomina no Vasco em relação a contratações e até a questão de esquema tático para esse time do Vasco. Tá na hora de mudanças, como diz o nosso Jean Faísca. Confere só. Eu acho que hoje, se a gente parar para analisar do elenco titular do Vasco, que a gente coloca a mão no fogo assim, o goleiro Léo Jardim, o Léo zagueiro, o Piton, que não está fazendo bons jogos, mas eu tenho certeza que é um bom jogador, e o Jair, mas o Jair numa função que ele vá desenvolver, e não jogando como jogou de meio ofensivo no último jogo, recebendo bola de costas do nosso volante para carimbar e a bola voltar. Então, eu acho que essa questão do trabalho técnico do dia a dia do Vasco, o Vasco pegou 6 meses e jogou no lixo. Porque se eu venho com um modelo, eu vou por 3 zagueiros, e um jogo depois eu já venho com outro modelo, é porque assim, eu estou tentando, mas eu não estou sabendo o que eu quero, onde é que eu vou me achar. E para resumir, para encerrar o meu trabalho hoje por aqui, a gente faz tudo isso e o melhor jogador é o Ryan, de 16 anos. Lá em janeiro, torcedor, você imaginava que a gente ia chegar na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante que a gente pagou 10 milhões e tem um dos maiores salários do elenco está no banco, e um garoto de 16 anos é a nossa salvação agora? Eu acho que já passou da hora de rever esse trabalho. 2 pontos. Os que foram contratados, que eu não vou ficar julgando a qualidade deles, porque dentro disso que eu estou falando está difícil, cravar quem é bom e quem é ruim, o que dá para ser feito, e a convicção da comissão técnica. Então, basicamente, é isso que eu tinha que trazer para vocês hoje aqui. O trabalho está na estaca zero. Hoje não temos mais continuidade, não tem mais um processo, não tem mais nada. Não vem com essa história, porque essas últimas escalações deixam claro que o barco está à deriva. Se vai novamente o barco ter um norte, ter um rumo, eu não sei. Hoje é como se o Vasco tivesse uma comissão técnica nova, porque não existe mais trabalho consolidado nenhum. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já estão definidas
dias, horários e locais dos 2 jogos decisivos pela Copa Rio Sub-15 entre Vasco e Fluminense. A federação publicou ontem no seu site, você está vendo aí na tela, que o primeiro jogo será no próximo sábado, às 10 da manhã, no Nivaldo Pereira, entre Vasco e Fluminense. O jogo da volta no outro sábado, também às 10 da manhã, Fluminense e Vasco se enfrentam no Vale das Laranjeiras. O Fluminense decide o segundo jogo em casa por ter feito a melhor campanha. Boa sorte para o time Sub-15 do Vasco, buscando esse título da Copa Rio Sub-15. E por falar no Sub-15, 2 jogadores desse time foram convocados para a seleção brasileira. Você está vendo aí na tela as fotos de Lucas Melim, lateral direito, e também do zagueiro Renan Souza. Os 2 jogadores vão representar a seleção brasileira nesse torneio preparatório para o Mundial da categoria no final do ano. Muito boa sorte para os 2 meninos. E ainda falando de base, o time Sub-20 do Vasco já sabe também a data, o local e o horário do segundo jogo pelas quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20. Você está vendo aí na tela o Vasco que venceu o primeiro jogo Resende fora de casa por 3-0 e agora decide no domingo às 3 da tarde, também no Nivaldo Pereira, essa partida para definir o classificado para as semifinais. O Vasco já está com uma boa vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 3-0. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre grana, isso mesmo. Até porque o Vasco oficialmente ainda não definiu se vai mesmo sair da Liga Brasileira, a Libra, junto com Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Nesse momento, o Vasco deve sim sair dessa liga, até por conta das últimas informações que a gente recebeu, pelo menos nos bastidores. O Vasco deve oficializar essa semana a saída da Libra e até agora ainda não está sendo feita a questão de mudança para outra liga, a Liga Forte do futebol, mas pelo menos o Vasco até agora ainda não oficializou essa situação. E o jornalista Paulo Vinícius Coelho trouxe uma informação importante que a gente vai trazer aqui no Bom Dia Gigante, mas antes, para você ter uma ideia, nessa liga que o Vasco deve deixar a Libra, o Vasco receberia valores muito abaixo do que o seu maior rival. Você está vendo aí na tela que o Flamengo seria o clube para receber o maior valor, aproximadamente 158 milhões, e o Vasco recebendo apenas 99,5 milhões, pouco menos de 60 milhões do que o seu maior rival. E por isso, o Vasco deve sim deixar a Libra e ir para a Liga Forte, mas até agora ainda não está oficializada. E o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, que trouxe essa informação, a gente vai trazer ele falando sobre essa questão da mudança de Botafogo, Vasco e Cruzeiro passando para outra liga. Confere só. Mais 2 devem anunciar nessa semana Cruzeiro e Vasco. A tendência é criar... Na verdade, o que aconteceu foi que o John Textor antecipou-se a um movimento conjunto de Botafogo, Cruzeiro e Vasco e deu uma entrevista para o GE no final da semana passada, para dizer que sai da Libra porque ele não pode mais esperar. Agora, o que está acontecendo é um movimento já há 3 semanas, a gente já vinha falando sobre isso. Botafogo, Vasco e Cruzeiro não concordam principalmente com a questão do mínimo garantido e da unanimidade que na prática representa direito de veto do Flamengo para qualquer questão ligada à Libra. E também com o fato de que o investimento da Mubadala, na última proposta, que parece subir, se você considerar os 2 bilhões e meio de 2 bilhões e meio por 18 clubes, isso significa menos dinheiro do que ela estava oferecendo com 4.750 pela liga inteira. Então a proposta diminui de 22 milhões de reais por clube para 19. A diferença diminui assim. O fato é que Cruzeiro e Vasco devem fazer um documento nessa semana, um documento conjunto em que Botafogo, Cruzeiro e Vasco não migram para a Liga Forte nesse momento, mas fazem um bloco independente, que podem assinar com o Fundo Serengeti, mesmo sem fazerem parte da Liga Forte. Há dentro
do futebol brasileiro, dos 40 clubes, claro que existe uma briga Liga Forte e Libra, mas existe uma impressão de que esse movimento de Botafogo, Cruzeiro e Vasco pode representar mais rupturas na Libra. Mas isso a seguir cenas nos próximos capítulos. A partir dessa informação, a gente vai buscar durante todo o dia ou até mesmo durante toda essa semana para saber a definição, se o Vasco vai mesmo para a Liga Forte, que é uma liga, por exemplo, que os valores são um pouco mais próximos, e o Vasco seria o grande clube dessa Liga Forte, até porque, em termos de torcida, seria o clube com o maior número de torcidas, junto com o Fluminense e outros clubes a mais, mas o Vasco sim, com um número maior de torcedores, pode sim ser um dos clubes mais bem valorizados nessa outra liga. Eu pergunto para você, torcedor, gostaria que o Vasco ficasse na Libra ou mesmo isse para a Liga Forte? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante a sua participação. Inclusive, a gente vai trazer aqui informações importantes sobre essa questão de mudança de liga de uma para outra, qual é a diferença básica. A gente vai tentar fazer aqui uns vídeos importantes com a diferença das duas para trazer informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você fazer sempre o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, logo deixar o sininho acionado, assim sempre que tiver um vídeo você vai ser informado, e claro, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar, porque ajuda bastante esse vídeo a chegar a outros vascaínos. Como eu disse, também siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, e claro, no nosso segundo canal, Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir um vídeo muito legal que o Flávio Dias trouxe nessa manhã de quarta-feira, tá muito bacana, depois você corre lá para assistir. Hoje deve ter boletim AV e à noite tem o nosso AV com certeza recheado de informações. Tamo junto, grande abraço, até amanhã, 10 horas, aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!